So box, box, box. Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 116 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Felipe Junqueira. Direto do GP dos Estados Unidos de 2005. Olha, o GP do Qatar foi realmente uma sucessão de problemas que fazem com que a gente pense, na verdade, que ele nem devia ter acontecido. Além dos problemas básicos que a gente já considera quando a gente está falando daquela área ali. Mas, enfim, além de ser o GP do Qatar. Além de ser o GP do Qatar. Mas, bom, estamos aqui para falar dele e fazer toda a discussão necessária, que eu espero que a FIA também esteja fazendo lá por trás, porque foi realmente catastrófico. Eu achei que foi um final de semana, assim, tudo que podia dar errado deu. É isso. Então, vamos embora pra pauta. Vamos passar rapidinho aqui algumas coisas que no final das contas acabaram ficando em segundo plano, né? Mas assim, a gente tem que falar porque são marcos do final de semana. O Verstappen foi campeão na sprint, no sábado, coisa mais, né? Como é que se diz? Anticlímax, né? Todo mundo já sabia que ele ia ser campeão também, ainda tem isso, né? Então, pra piorar. Mas acho relevante falar que quem ganhou a sprint foi o Oscar Piastri. Eu acho que não existe estreia melhor de rookie do que a do Piastri esse ano. O que, se você pensar, não deixa de ser interessante pelo seguinte: quando o Piastri terminou a Fórmula 2, todo mundo falou, cara, tipo, você não pode deixar um piloto dessa qualidade um ano olhando. Tipo, ele é muito bom, ele precisa estar na Fórmula 1. E olha só que incrível. Pois é. Claro que a gente precisa levar em consideração que o Piastri, no primeiro ano dele, tá numa McLaren que, a partir de Silverstone, a gente falou no último episódio, né, falou um pouco sobre o que aconteceu com a McLaren, né, como a McLaren chegou aonde ela está. Então, se vocês querem ver essa discussão, episódio do GP do Japão. Ele tá com uma McLaren que tá realmente muito bem, que deu um salto depois de Silverstone. E isso, claro, faz toda a diferença. Mas Lando Norris está com a mesma McLaren. E não foi ele que ganhou a sprint. Então, precisamos sim falar de Oscar Piastri. Eu acho que a gente também precisa falar que o Norris é meio azarado, né? Deu uns azares, né? Não, e ele dá uns azares nos piores momentos, porque na última vitória da McLaren, né? Ele era o melhor piloto da McLaren. Sim. E não ganhou por azar. É quase como se ele, assim, o Norris não é um piloto que comete erros hoje em dia, né? Você dificilmente vê o Norris fazendo uma bobagem. Mas parece que sempre que dá uma coisa assim, um pouquinho errada pra ele, ele perde uma ótima oportunidade. Tipo, a oportunidade do sprint era fantástica. Sim. E assim, foi um azarzinho petitinho, porque a diferença entre ele e o Piastri no qualifying pro sprint foi mínima. Foi erro dele, né? Ele mesmo assumiu, né? Sim, só que aí a diferença de onde ele larga, que fez toda a diferença. Até porque, assim, no final das contas, pra McLaren e pra todas as outras equipes do grid, né? Ninguém tá lutando, de fato, por mais nada. O campeonato tá decidido. Então, as equipes hoje não estão focando nos pilotos, né? Elas estão focando realmente em conseguir melhorar a posição no campeonato de construtores. Então, na corrida aconteceu a discussãozinha do Norris com a McLaren, porque o Piastri estava na frente dele, ele estava mais rápido, e a McLaren falou, não, a gente vai trazer os carros para casa, vamos manter as posições. Ah, mas eu tô mais rápido, a McLaren só não mandou um foda-se, porque, né, não é legal de falar isso no rádio. E o pior é o seguinte, o Norris realmente foi mais rápido que o Piastri a corrida inteira. Todos os stints da corrida, o Norris foi melhor do que o Piastri. Sim, mas o Piastri teve a sorte de estar bem atrás das duas Mercedes que se bateram, e ele ficou como sendo o carro na frente na corrida. E nesse momento, a McLaren não vai arriscar deixar uma batalha e não vai mandar o Piastri abrir pro Norris. Não, é aquela coisa, né? Nunca faz muito sentido, porque assim, se você for ver, tá? O último stint, tá? A média do Norris é 1/10 melhor que a do Piastri. É óbvio que o Norris tem um draftzinho na reta, o Norris é um pouquinho mais experiente. Tava no DRS do Piastri muito boa parte da situação. Sim, então assim, é óbvio que se a equipe virasse e falasse assim, Oscar, é o seguinte,
sabe-se quem pudera mesmo. É óbvio que ele ia dar uma aceleradinha. Talvez acontecesse algo ruim. Talvez. Não se esqueçam que Monza para a McLaren existiu. Não, então, né? A gente viu 2 pilotos da mesma equipe brigando, não por muito tempo, nessa corrida, o que pode acontecer. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que olhar para esse tipo de situação e pensar, cara, mais ou menos, né? Porque você pode sempre analisar de uma forma que é o seguinte, o Piastri não precisava correr atrás de nada. O Norris estava correndo atrás do Piastri. O Piastri estava simplesmente manejando ali, tipo, gerenciando a corrida dele. Ele ia chegar no Verstappen? Não, gerenciando N coisas que a gente vai falar mais pra frente, que foram cruciais nessa corrida, que não tem a ver necessariamente com pilotagem. Pois é, então assim, essa coisa é sempre... sabe? Mas falando aí da parte boa, se você olhar o gráfico, né, da evolução dos pontos do campeonato, assim, honestamente, a McLaren chega a ser engraçado, porque a McLaren começou o campeonato em último, né, no Bahrein, a McLaren estava em último lugar, foi ali e tal, brigando com aquela rapaziada ali de trás, aí a Alpine, a partir de Mônaco, descolou da galera de trás, a McLaren deu uma descoladinha na Áustria, e desde então, tipo, só subindo. Estão colados na Aston Martin, e assim, com 6 corridas sobrando ainda, cara, Mercedes e Ferrari que ponham suas barbas de molho, porque se continuarem dando tanto mole assim, eu te falar, cara. Sim. A McLaren, o carro da McLaren vai muito bem em pistas com curvas de raio longo, né? A gente viu ali Zandvoort, agora Qatar também, o próprio Japão, que tinha ali curvas de alta velocidade também. Toda vez que tiver essa situação, a McLaren vai se dar bem. Acho que isso está bem claro. A Mercedes e a Ferrari não conseguem corrigir os problemas que elas tiveram de criação dos carros. Esse ano, problemas intrínsecos dos carros, de chassi, de suspensão, que não daria dentro de um teto de gás para resolver. Que eu acho que é um outro ponto que a gente precisa falar da McLaren, que é o seguinte: quando que a gente viu uma equipe melhorar tanto durante uma temporada? Cara, eles eram o pior carro no Bahrein. Tudo bem que o carro não estava pronto, blá 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 blá. Mas assim, Miami, Azerbaijão, Espanha. Na Espanha eles até foram bem, mas assim, em nenhum momento você achava que eles iam, antes do final do ano, estar realmente preocupando a Red Bull. Assim, é uma recuperação durante uma temporada, e tem o teto de gás, que é muito incrível, porque ninguém fez. Na verdade, o principal é exatamente isso, o carro não estava pronto. Então eles conseguiram fazer uma base que era boa, um chassi que funciona, suspensões que funcionam, mas não tinham, de repente, a parte aerodinâmica, que é mais fácil de resolver, vamos dizer assim, ao longo do ano, porque são peças que você consegue modificar com menos custo do que se você tiver que mudar uma suspensão. Com certeza. Vai desenhar o chassi de novo. Exatamente. Vai fazer outra suspensão, vai mudar onde que você vai encaixar a refrigeração do PU e tal. É muito mais complicado. Exatamente. Mas assim, é muito incrível o que a gente tá vendo da McLaren, porque assim, cara, é época do Alonso, a McLaren literalmente não conseguia construir um carro que competisse com ninguém. Esse ano eles começaram muito mal e de repente eles, descobriram como o carro funciona e estão assim, um foguete para cima, coisa que a Aston Martin obviamente não consegue. A Mercedes deu uma melhoradinha. A Ferrari tá mais ou menos no mesmo patamar, mas assim, a Alpine, na teoria, tem mais recursos que a McLaren. Talvez não tenha as instalações, talvez. Mas assim, qual é a desculpa, entendeu? A McLaren fez uma recuperação esse ano que é inacreditável. Acho que a grande comparação que a gente pode fazer da McLaren é com a Aston, porque eu acho que Ferrari e Mercedes saem dessa comparação porque a base delas é muito ruim. A Mercedes manteve ali o zero pod, a Ferrari sei lá o que fez com o carro de 22. São bases que são ruins. A Aston, pelo menos no início do ano, né, pelo que a gente viu, parecia ter uma base sólida, uma base boa. Sim, e uma base que funcionou no Bahrein, em Jeddah, na Austrália, no Azerbaijão, em Miami. Até o Canadá. Pois é. E aí, de morreu repente, no Canadá. Morreu. Acabou. Pois a Áustria, eles ainda marcaram os pontinhos e tal, mas depois disso, assim, tem a questão do Stroll, né, do Lance, que não sei pra onde foi o que ele, né, a qualidade que ele tinha, desapareceu. Mas assim, o Alonso, cara, nas últimas corridas, 7º, 8º, é o lugar dele. Uhum. E no começo do ano ele era pódio. Sim.
esse eu acho que é o que a gente consegue comparar, né? A Aston evoluiu, a Aston não conseguiu trabalhar a parte aerodinâmica do carro da melhor forma possível para valorizar e para fazer funcionar essa base que eles tinham no início do ano, que claramente era uma base boa. E a McLaren conseguiu fazer o contrário. A McLaren conseguiu trabalhar a parte aerodinâmica, otimizou a base que eles tinham e funcionaram muito bem. E agora eles já inauguraram um túnel de vento novo, né? Então, assim, pro próximo ano, teoricamente, eles já têm uma estrutura melhor ainda para trabalhar. A ideia é que o carro de 24 já vai ser do túnel novo, né? Esse ano não foi ainda, mas o ano que vem já é do túnel novo. Mas, assim, pensa que a McLaren tá batendo a Mercedes. Sim. Que, né, fornecedora dela, Mercedes, em questão de infraestrutura, não tem pra ninguém. E a McLaren conseguiu dar um salto com o carro que a Mercedes, mesmo mudando completamente, não conseguiu. Assim, é muito incrível. Realmente é a questão da base, cara. A partir do momento que a Mercedes resolveu manter o chassi e manter a ideia do Zero Pod, destruiu o ano da Mercedes. E agora eles vão ter que recuperar aí os caquinhos. Assim, é claro, Mercedes e Ferrari são as duas equipes que conseguem dar esse salto longo, assim. Se a Aston conseguiu, não tem como você dizer que Mercedes e Ferrari não consigam, né? Se tem equipes que conseguem, são elas. Agora, que a McLaren chega, né, pra 2024 com uma vantagem, ela chega. Com certeza. Porque ela vai simplesmente refinar que ela já tem. Exato, ela já entendeu a base do carro e a Ferrari e a Mercedes vão ter que entender. Não podemos esquecer também que a Mercedes largou na ponta e só não tiveram o resultado, provavelmente, que a McLaren teve, porque, né, o Hamilton bateu no Russell. Exatamente. Porque assim, o Russell foi pra brita, achou que tava com dano, parou, eles olharam o carro, trocou pneu, deram aquela olhada, não, tá tudo bem, vamos voltar pra pista. E, né, chegou em quarto. O ritmo da Mercedes estava muito bom. Vamos fazer, então, logo o nosso wrap-up aqui, nossa versão do Volta Rápida, pra gente falar um pouquinho da corrida. Tudo geral, assim, da corrida, né? Antes da gente entrar na parte problemática, né? A Mercedes teve essa briga na primeira curva, né? O Hamilton largou de pneus macios, todo mundo em volta de pneus médios. Ele saiu muito rápido. Foi fazer a curva por fora, foi ultrapassar uns 3 de uma vez. Né? Errou, assim, ele foi muito por dentro, assim. Ele tinha que ter aberto muito mais aquela curva pra passar e ele ia passar. Não, ele ia passar o Russell sem susto. Era só ele dar a volta no Russell. O Russell não viu o cara vindo, ficou espremido, essa é a verdade, ele ficou espremido. Bateu, na verdade, o pneu traseiro do Hamilton pegou o pneu dianteiro do Russell. Mas mesmo se o Russell tivesse visto... Não tinha o que fazer. Porque se ele tira o pé, o Leclerc enche a traseira dele. Então, assim, era aquela situação, mesmo se ele tivesse visto o Hamilton vindo, ele ia olhar e falar assim, não tem nada pra eu fazer aqui. Porque ou ele bate no Verstappen, ou alguém bate na traseira dele, ou ele fica ali e fala, ok. Não, ele tava completamente preso, né? Tava encaixotado ali no meio. Bom, nisso, Hamilton sai fora da prova. Russell faz como o Felipe falou, né? Foi pros boxes, trocou pneu, chocou o carro, foi parar pra último e remontou bem demais, chegando em quarto lugar. Muito bem. Se o Piastri não tivesse tido o final de semana que ele teve, o Russell teria sido o destaque. Porque, assim, ele foi bem no quali, ele foi muito bem na corrida, porque se você pensar, cara, aquelas ultrapassagens que ele fez na curva 6 foram muito incríveis, cara, porque ele tava segurando na 5, carregando, entrando na 5, levando muito mais velocidade que todo mundo, então ele chegava na 6, cara, era muito, tava assim, foram incríveis aquelas ultrapassagens, porque é o que eu, pelo menos, gosto muito de ver, que é quando o piloto tá pensando lá na frente, assim, ele saindo da curva 4, já tava pensando, eu vou frear um pouco mais, eu vou carregar mais velocidade, vou sair mais rápido da 5 e meter por dentro, tipo, ele não travou pneu ali, metendo o bico dele na 6 nenhuma vez. Todas as ultrapassagens foram limpas, perfeitas, assim, foi fantástico. E isso mostrou o quanto ele tava confiando no carro também, né? Sim. E quanto o carro tava funcionando, né? Que é uma coisa que os pilotos da Mercedes estão tendo muita dificuldade, né? Porque o carro não é um carro super estável também. Falando em carro instável, a Ferrari só correu com um carro porque o carro do Sainz teve um vazamento, alguma coisa estava vazando combustível e eles não conseguiram consertar a tempo. Descobriram na montagem do carro, né, que estava vazando combustível. Ele já tinha tido alguns problemas de um sensor, alguma coisa assim, na sprint. Ele estava com ritmo abaixo do que a Ferrari podia apresentar e estava claro que tinha algum problema na sprint. Não sei se tem a ver com isso. Ele até falou, né, que o carro ele estava sentindo
sentindo que o motor não estava funcionando direito. Tem uma mensagem de rádio dele falando. Tinha alguma coisa que estava acontecendo, não entendia muito bem o que era. Na montagem do carro para a corrida, eles descobriram esse vazamento de combustível e não foi possível consertar a tempo. Então, Ferrari correu com um carro, o que de certa forma foi bom, porque eles só tiveram um carro para se preocupar com, para parar e para fazer estratégia, e realmente, de fato, não houve erros. O pit stop do Leclerc, teve um pit stop do Leclerc que foi o segundo mais rápido da corrida. O mais rápido da corrida, inclusive, aqui vamos destacar, foi um da McLaren, que foi o mais rápido da história da Fórmula 1, que foi de 1,8 segundos. 1,8. Que eu vou te falar que é inacreditável. Surreal, porque né? As regras cada vez mais limitam, né? Eles inventaram o negócio das luzinhas e não sei o que, papapá. E a McLaren mete um pit stop de 1,8. Assim, se a gente pensar, né, tipo, tudo bem que são 23 pessoas, sei lá, que seja, menos de 2 segundos para trocar 4 pneus entre o carro parar e ele andar de novo. Sim. É muito surreal. Eles foram, foi uma coisa assim, realmente bizarra. E o do Leclerc, né, não vamos esquecer que foi 1,93. Exato. O Piastri teve um de 2,00. O Norris teve um de 2,14 e o Piastri teve um de 2,15. Assim, é muito surreal. Você vê a Red Bull, que é a campeã absoluta de pit stops, não tem pra ninguém. O melhor pit stop da Red Bull foi o 7º melhor com o Pérez, porque antes do Pérez teve um da AlphaTauri também com o Tsunoda. A McLaren deu show esse final de semana. A McLaren destruiu. O pior pit stop da McLaren, mais lento, foi do Norris, 2,5. Absurdo. A McLaren realmente fez tudo certo esse final de semana. A única coisa que não deu certo foi o limite de pista na classificação para corrida. E se tivesse dado certo, essa McLaren tinha chance de ganhar a corrida. Mesmo com o Verstappen. A Alfa Romeo finalmente conseguiu pontos duplos, né? Eu acho que é interessante falar que o Joe largou em penúltimo, eu acho que ele só não largou em último porque o Pérez largou dos pits, largou dos boxes, né? Então, foi uma puta recuperação do Joe, ele chegou em nono. A Alfa Romeo mostrou uma melhora, né? O que é bom pra eles, né? Os dois pilotos, o Bottas e o Joe, renovados pra 2024, que eles continuam melhorando. E uma equipe que tava precisando, né, mostrar alguma coisa, porque eles vêm vindo bem novinhos e eles fizeram uma corrida muito... O Bottas teve, né, rodou aí algumas voltas lá nas cabeças. Então, assim, foi realmente uma bela exibição aí da Alfa Romeo. Ah, sem contar, é claro, Alex Albon, que foi líder da corrida por meia volta, porque ele parou antes de terminar a volta, né? Mas ele foi líder da corrida. Não fez pontos porque ele tomou várias punições de limite de pista, que vai ser um ponto que a gente vai falar aqui mais pra frente. E o Verstappen acabou fazendo um Grand Slam, né? Pois é, o Verstappen, na verdade, é difícil. Faltam superlativos pro Verstappen, entendeu? Porque é aquela coisa... O que você fala de um sujeito que faz esse tipo de coisa, entendeu? Liderou, ele fez a pole, ele liderou todas as voltas, ele fez a volta mais rápida e ele ganhou a corrida. Sim, no final de semana perfeito pra ele, né, no caso. Só que, assim, muitas outras coisas acontecendo que deram uma distraída do que deveria ser o final de semana dele, né, vamos combinar. Pensa que ele, né, com a quarta vez que ele fez, né, pole, melhor volta, liderou tudo e ganhou, ele empatou só com Vettel, Mansell, Senna e Jack Stewart. Exato. E na frente dele tem o Schumacher com 5, ele agora tem 4. Schumacher com 5, Alberto Ascari com 5, Hamilton com 6 e o Tim Clark com 8. Quer dizer, é uma companhia bem razoável, né? É uma companhia que realmente não tem muito o que dizer, né? A lista é até engraçada, né? Você vê a lista de pilotos que conseguiram fazer isso. Os 15 primeiros todos foram campeões do mundo, entendeu? Então, eu diria que é indicativo de uma certa qualidade. Pois é. Antes da gente passar para a parte difícil dessa conversa, o nosso apoiador Rodrigo Dias nos mandou uma pergunta sobre a corrida. Depois desses 2 entreveros entre os pilotos da Mercedes em 2 corridas seguidas, podemos dizer que o Hamilton está querendo mostrar quem manda na equipe? Eu não sei se ele está querendo mostrar quem manda. Acho que ele está preocupado. Ele tá. Porque o Hamilton... Quando que o Hamilton cometeu esse tipo de erro
com o Bottas. Quando que o Hamilton cometeu esse tipo de erro com o Rosberg, fora em uma temporada específica? Que foi exatamente a temporada que ele perdeu o campeonato. Exato, quando ele perdeu pro Rosberg. Mas assim, ele tem feito coisa... Cara, o Hamilton tá perdendo pro Russell no qualifying de vez em quando. Hamilton não perde no qualifying pro companheiro de equipe. Isso não acontece simplesmente. E tem acontecido. Então assim, eu não sei se ele tá querendo mostrar quem manda, mas que ele tá preocupado com o que está acontecendo, cara, não tem a menor dúvida. É só você ver a mensagem dele. Mercedes sempre se refere aos pilotos pelo primeiro nome, certo? Quando eles falam do Russell pro Lewis, eles chamam de George. Quando eles falam do Hamilton pro Russell, chamam de Lewis. A mensagem do Hamilton fui tirado da corrida pelo meu companheiro de equipe. Ponto. E aí ele ficou parado no carro esperando todo mundo passar pra dar aquela olhada de tipo, né? Porra. Então assim, o clima, a gente falou disso no último episódio, inclusive, o clima está azedando. Ele depois assumiu a culpa, falou que era 100% culpa dele e tal, papapá, mas o clima está azedando. Eu acabo tendo o costume de não considerar muito ou a fundo os rádios durante essas situações. Porque eles estão sempre na adrenalina, eles estão sempre putos, eles estão sempre irritados, eles estão sempre vendo o lado deles por motivos óbvios, né? E aí o cara sai do carro, o cara conversa com alguém, o cara vê um vídeo, o cara para e pensa, porra, fiz merda. Ou não fiz, sei lá, porque sempre tem os que não assumem, né? O Hamilton é do tipo que normalmente assume as merdas que faz. Então, foi isso que ele fez. O Russell ficou puto lá na hora também falou no rádio, porra, de novo, não sei o que e tal. Eles devem estar, sim, discutindo essa situação, mas honestamente, eu acho que a Mercedes tem tudo pra não ter problemas entre os pilotos. É só o Toto saber gerenciar, porque eu acho que tem muito, muito, muito respeito entre eles. Só que chega nessa hora do entreveiro, porque vai acontecer, ainda mais no momento em que os dois estão com um carro que não é maravilhoso, sabe? Estão tentando tirar alguma coisa que não existe de um carro mediano, né? Vai acontecer alguma coisa. Vai ter discussão. E a gente tá falando de pilotos de Fórmula 1, a galera tem ego, né? Então, não é simples. Com certeza. Esse é justamente o meu ponto. É que depois, e o Toto, por exemplo, teve que mandar uma mensagem lá pro Russell e o Toto nem tava no Qatar, né? Quer dizer, mandou de casa. Eu acredito que depois tudo se resolve, mas a mensagem na hora, que nesse tipo de situação fica pra mim, é o seguinte, é que na hora o clima não tá, entendeu? Tipo, excelente. Porque eu não acho que se tivesse tudo bem... Por exemplo, Hamilton e Bottas, se eles batessem, difícil porque o Bottas nunca estava por perto, mas é outra história, eu não acho que o Hamilton ficaria tão pé da vida quanto ele tem ficado. Tipo, cara, aquela situação no Japão, cara, o Hamilton jogou o Russell pra fora da pista. Sim. Então, assim, não tá 100%, entendeu? E o carro tá melhorando, só fica pior, porque, né, tá valendo cada vez mais, mas vamos ver como que a Mercedes lida aí com essa questão. Sim. Então, não tem jeito. A gente precisa falar do elefante na sala, né? O final de semana no Qatar, em relação a gerenciamento do evento num geral, foi catastrófico. Aparentemente, pelo que eu tava pesquisando aqui, eu tava vendo algumas notícias, a Pirelli já tinha avisado pra FIA que a pista do Qatar é uma pista difícil, é uma pista diferente, é uma pista que poderia dar problema. Eles fizeram o FP1, né, o treino livre 1, quando a Pirelli e a FIA fizeram as análises e tal, tinha uma parte do pneu que tava falhando, agora eu não vou lembrar qual era exatamente a explicação da falha, mas uma parte do pneu tava falhando e seria arriscado botar os pneus para fazerem mais de 20 voltas. A lateral do pneu tava soltando. Isso. Então, assim, que eu falei, brinquei, né, de Indianápolis lá em 2005, mas assim, se a gente tivesse 2 fornecedores de pneu, ia ser exatamente a mesma situação. Um pneu que talvez aguentasse e outro que não aguentava as forças que a pista estava fazendo sobre os pneus. O que falaram no Qatar especificamente, né? As curvas de raio longo e o tipo de zebra que estava sendo usado, a angulação da zebra. Então, os caras, claro, usam a zebra, né, na corrida. Bom, a zebra é uma avenida, né? As zebras do Qatar são gigantescas. Exato, é muita zebra. E a angulação da zebra estava forçando o pneu de tal forma que a lateral do pneu estava falhando.
né? Então, a FIA, por questões de segurança, colocou o limite de 18 voltas por set de pneus, o que basicamente obrigou todo mundo a fazer 3 paradas, porque são 57 voltas de corrida. Eles não quiseram colocar, né, vão ser 3 paradas mandatórias, porque não resolveria o problema. O problema estava realmente na quantidade de voltas que os pneus podiam dar. Sim, porque eles sabem que se eles mandassem fazer 3 paradas, ia ter um espertinho que ia dar 50 voltas com o pneu, parar 3 vezes rapidinho. Entendeu? Sempre tem um filho da puta. Alguém ia tentar uma palhaçada do gênero. Exatamente. Além dessa questão, eles também mudaram de sexta para sábado. Uma parte da pista que era mais grave, que era ali curva 13, eles tiraram a zebra, modificaram ali a área, né? O que fez com que eles tivessem que dar para os pilotos ali deram uns 10 minutos a mais antes do shootout, né? Da classificação para sprint, para eles se aclimatarem de novo com o traçado. Por que acontece? O cara ficou a sexta-feira, né? Tudo bem, foi só um treino livre, mas ficou a sexta-feira inteira trabalhando ali, tentando achar o traçado perfeito para a volta de classificação. E eles fazem isso. Eles têm um traçado que eles seguem que é quase que igual, volta a volta, que é o que eles buscam fazer. E esse traçado usava ali aquela área, aquela zebra, aquele momento. E quando eles mudam a pista nesse nível, os pilotos precisam entender qual vai ser o traçado ideal naquela situação. E principalmente entender como é que eles fazem para fazer isso dentro das linhas da pista. Porque, mal ou bem, a zebra acaba dando uma ajudada a conter o ímpeto do carro de sair. Quando eles usam a zebra, também é por isso. E aí isso causou também um festival de voltas deletadas na classificação para sprint, né? No shootout. O treino de classificação no sábado foi bizarro, se você pensar. Sim. Porque assim, o Sargent não conseguiu dar volta, ele não conseguiu fazer nenhuma volta que contasse. E na terceira parte, 2 pilotos não conseguiram dar a volta que contasse. Uhum. Então assim, é duro, rapaz. É complicado. A mudança da pista atrapalhou muito os pilotos, né? Muito, muito, muito. Eu sou defensora, vamos dizer assim, das punições por limite de pista, porque eu acho que é muito simples. A pista tem as linhas brancas, o cara tem que se manter dentro da linha branca, e os pilotos são mais do que capazes de fazer isso. Se você não faz isso, meu amor, você tá fazendo errado. Você não faz, sabe? Não tem porquê não fazer. Se os seus coleguinhas conseguem fazer, você também consegue, né? Eu fui muito a favor de quando eles mudaram, né, aquela coisa de que antes era meio que uma loucura. Aqui a gente vai olhar a linha, aqui a gente vai olhar a zebra, aqui a gente vai olhar o que quer que seja, aqui a gente não vai olhar nada. E era meio louco, né? Era meio surreal, assim, não tinha essa olhada. E a gente acha que não dá vantagem, mas eu lembro foi 2021, né, que na primeira corrida o Hamilton saiu numa curva umas sei lá quantas vezes, e ele saía ali na hora que ele tava defendendo contra o Verstappen. É claro que ele tava ganhando alguma coisa ali. No mínimo ele tava ganhando uma tração melhor, que fosse, entendeu? Sim, você pode fazer a curva com mais velocidade, principalmente se a pessoa que tá te perseguindo ou a pessoa que você está perseguindo não faz, você obviamente está tendo uma vantagem porque você está fazendo a curva mais rápido que o outro. Sim, a diferença de 5, 10 centímetros, sim, mas assim, nesses carros, nessas situações, faz diferença. O cara ganha pole por 7 milésimos de segundo, entendeu? Então, sabe, não tem como você dizer que não faz diferença. A questão toda dessa pista, na classificação do shootout, né, da sprint, o shootout, foi que houve uma mudança na pista de um dia pro outro e os caras tiveram 10 minutos para se adequar. Realmente é complexo. Pois é, e tem o seguinte, assim, a Fórmula 1 Liberty, quem quer que tenha decidido isso, né? Você fazia um final de semana de sprint que tem menos tempo de treino, numa pista que a Fórmula 1 correu uma vez na vida, que foi recapeada, que é no deserto, que é sempre ruim, e que não é usada quase nunca. E quando é usada é pra moto, né? A corrida no Qatar é a primeira corrida do campeonato do MotoGP, então assim, não faz a menor diferença, porque é lá no começo do ano. Agora, estamos em outubro, o MotoGP começou em março, sabe, assim, não tem ninguém que, sabe, assim, na reunião levantou e falou assim, e se a gente fizesse num outro lugar? Que tal? Cara, a pista é literalmente no meio do deserto e perto da água. Sim. Ou seja, venta demais. É claro que vai encher a pista de areia.
É óbvio que vai encher a pista de areia. Quantas vezes a gente não teve evento no Bahrein que eles chegavam lá e falavam assim, porra, a pista tá coberta de areia. Zandvoort esse ano teve problema com chuva e teve problema com areia também, Sim. porque é do lado da praia. Mesma coisa. Né? Exatamente. Tava ventando pra caramba, tava um tempo super estranho lá em Zandvoort, ventos super fortes e vinha areia da praia pra dentro da pista, sujava a pista. Como é que isso não vai acontecer no deserto, senhor? Sabe, uma coisa muito óbvia. E ainda teve uma outra questão. O Qatar, pista nova, nunca tinha sido corrida com esses carros, foi corrida uma vez lá em 2021, ninguém tinha dados com esses carros, e ainda foi feito em outubro, que ainda é quente, é início do outono. Esse final de semana lá foi radical. E esse final de semana eu tenho uma amiga que mora no Qatar e foi no GP. Ela mandou vídeo pra gente, inclusive, da batida do Russell e do Hamilton, né? Ela tava ali na curva 1. Ela falou que esse final de semana não, hoje, né, o dia da corrida no Qatar, foi mais quente do que o normal, que já é quente, que tava todo mundo sofrendo lá. E tava muito quente e tava muito úmido. Pro próximo ano, a corrida do Qatar vai ser em dezembro, vai ser a última, se eu não me engano. Teoricamente é melhor, vai ficar melhor, porque ali já vai estar quase no inverno deles, né? As temperaturas devem estar mais amenas. Mas mesmo assim, é uma pista que é complexa. E não é uma pista fácil pros pilotos, né? O Leclerc deu uma entrevista, porque tava todo mundo muito mal no final da corrida. Na entrevista que o Leclerc deu pro Buxton e pro Jack Durham na F1 TV, ele falou que o grande problema nessa corrida não foi cansaço físico. Físico eu digo assim, muscular, né? Ele usou inclusive essa palavra, cansaço muscular. O problema foi hidratação. Tava muito calor, tava muito úmido, eles estavam suando demais e não tinha hidratação suficiente. É só a gente ver o Russell tirando a mão do volante na reta para tentar jogar ar para dentro. O Sargent, que estava gripado no começo da semana, não aguentou chegar no final. Falou que não estava conseguindo enxergar nada nos espelhos. Quase que o Magnussen bateu nele, né? Mega perigo. O Hülkenberg falou que deu teto preto nele. O Stroll falou que desmaiou no meio da corrida. O Ocon vomitou no capacete. 2 vezes. O Albon teve que ir pro centro médico porque ele estava totalmente desidratado. E o Lawson, nesse mesmo programa da F1 TV, não sei se você viu, mas assim, a cara dele quando ele chegou pra falar, era assim, ele tava arrasado. Sim, foi realmente muito ruim. Tem o vídeo, né, do Stroll numa reta e a cabeça dele pendendo, batendo assim de um lado pro outro, como se ele não tivesse conseguindo segurar o pescoço dele. E na entrevista ele fala meio rindo, ele fala meio coringa, sabe o Joker, né, o coringa do Batman? Ele tá meio coringado, assim, tipo, falando que foi muito ruim, completamente desorientado. Ele tá dando lá a entrevista, mas assim, ele tá desorientado. E assim, não estamos falando de um monte de atleta de final de semana. Exatamente. Esses caras estão numa forma física, assim, quase que inigualável. Há 2 semanas eles estavam correndo em Singapura, que também é quente pra cacete. E ninguém saiu passando mal desse jeito. E eu acho que tem outra coisa que a gente também precisa falar, que é o seguinte: a decisão da questão dos pneus e tal foi tomada, ninguém perguntou para piloto nenhum, ninguém perguntou para equipe nenhuma, e eles descobriram quando saiu da imprensa, assim. Não é exatamente o nível de organização que a gente espera da Fórmula 1, né? Não. Um outro ponto que o Leclerc levantou também, e ele falou que foi um dos pontos mais importantes para ele, né, na corrida, é que por serem 3 paradas, né, por ter esse limite, toda volta era uma volta de classificação. Sim, todos eles falaram. O Piastri falou a mesma coisa, que ele nunca tinha dado tanta volta de classificação. O Guan Yu Zhou falou a mesma coisa, que assim, ele estava exausto porque foi uma volta de classificação atrás da outra, que eles não estão acostumados porque isso não é mais a Fórmula 1, né? A Fórmula 1 não é mais andar o mais rápido que você pode. Eles têm que trabalhar pneu, eles têm que trabalhar estratégia, tem N outras coisas que são levadas em consideração na Fórmula 1. Mas assim, você não pode exigir dos pilotos esse tipo de esforço, cara. Porque assim, imagina o Hülkenberg dando teto preto numa reta ou numa curva, não sei o quê, o Sargent que não consegue enxergar nos espelhos. Cara, é muito perigoso. Sim, é só você lembrar
o carro da Brabham, que tinha que o Gordon Murray inventou, que tinha a sucção que aumentava muito a downforce, os pilotos falavam que eles não aguentariam correr a temporada inteira naquilo porque o nível de exigência do corpo seria demais. Estamos de novo com o efeito solo. E esses caras aguentam. Estamos exigindo demais dos pilotos. Sim, mas né, até um certo momento. Exatamente, tem que ter um limite. Eles aguentam o efeito solo, mas eles não vão aguentar ficar fazendo volta de classificação no calor de 50 graus dentro do carro, com uma quantidade limitada de água. E no caso do Sargent, nem água tinha, porque ele, por escolha própria, e eu acho que foi um pouco, foi garotagem dele ali, ele não costuma se hidratar durante a corrida. Ele se hidrata antes da corrida, ele não leva água no carro e ele não se hidrata durante a corrida. Então, obviamente, ele desidratou. Essa ideia eu acho meio surreal, mas tudo bem. Foi garoto. Mas, de qualquer forma, ele não foi o único, né? Ele chegou no ponto em que ele praticamente parou o carro na pista e falou, gente, não dá mais. E quase que ele não leva o carro pro box. Não, a equipe, o engenheiro dele falou pra ele, sai da pista e para o carro. Mas ele conseguiu levar pro box e tal, mas risco, é muito bizarro. Mas é um mega risco, cara. Você tem um carro devagar, o Verstappen, aí você vai pensar, ele falou, o Sargent tá devagar aí na frente, ninguém sabe o que ele tá fazendo, tipo, cuidado. Mas assim, não é, entendeu? Você tá ali na estrada aqui, andando 80 por hora. Esses caras estão andando a 300 por hora. Quando eles desidratam e eles começam a passar mal nesse nível, além do risco, claro, óbvio, de desmaiar, e aí, né, aí é pior cenário, mas mesmo sem chegar nesse ponto de dar teto preto ou de desmaiar, como aconteceu com o Stroll, eles já perdem reflexo. Eles perdem o controle fino, né, para eles poderem controlar o carro da melhor forma possível, a precisão que eles usam, né, acaba ficando completamente prejudicada. A vista para de funcionar direito, até o ouvido para de funcionar direito, né, a percepção deles da pista, do carro, de tudo, vai sendo diminuída com a desidratação. Todos eles saíram do carro falando que no final eles já não estavam enxergando mais nada. No final a galera não estava mais enxergando. Mas assim, não dá, cara. Tudo bem que o Qatar paga uma fortuna e tal, super legal, mas assim, em algum momento alguém tem que olhar e falar assim, porra, vale a pena isso? Eu espero... Porque assim, foi um final de semana lamentável. Foi catastrófico, eu espero de verdade que a FIA faça um deep dive aí, sabe? Tipo, olhe com muito cuidado tudo que se passou, desde a questão dos pneus, aí a Pirelli vai fazer esse trabalho sim de entender exatamente por quê, o que acontece, para poder reforçar os pneus pro ano que vem, mas nem que, sei lá, pro Qatar a Pirelli faça sets especiais. Não sei, cara. Mas assim, cadê o C0? Mas aí eu acho que não foi uma questão do composto, cara. Foi uma questão da estrutura. O composto duro foi uma bosta, não tinha aderência nenhuma, mas foi. Só que tava tendo o mesmo problema. A questão não era composto, a questão era estrutura. Aí não adianta, pode ser o C-5. Vai continuar dando problema. Mas aí a gente tem um problema, né? Aí... Mas assim, a Pirelli, teoricamente, tem que resolver isso pro próximo ano, né? Tem, mas... Entendeu? E a Pirelli já renovou. Então, complexo. Se a gente tivesse 2 fornecedores de pneu, teria sido os Estados Unidos 2005, de novo, entendeu? De olhar e falar assim, como que a gente vai correr? Teria sido. Porque, cara, foi realmente um final de semana no qual tudo que podia dar errado deu, né? O tempo foi pior, tudo mais, blá blá blá, mas assim, cara... Custa, então, falar assim, vamos, em vez de deixar só a Fórmula 1 correr, vamos fazer um evento na semana anterior com, sei lá, leva a Porsche Super Cup, põe alguém pra limpar essa pista, entendeu? Porque os caras só têm um treino e metade do FP1 você tem que passar limpando a pista de areia, cara, não é possível. Não, né? Foi uma sucessão de decisões erradas. Começou botando sprint no Qatar, né? Pelo amor de Deus. Botar sprint numa pista nova realmente é ideia de jirico, assim, bizarra. Aí você tem um problema de pneu que a Pirelli aparentemente já tinha avisado a FIA e a FIA só vai resolver olhar de verdade quando eles já estão lá e aí no FP1, olha só, realmente, olha só, sabe aquele problema que eu disse pra vocês que acontecer? Aconteceu. E aí tem que tomar uma decisão rápida, muda a pista, bota todo mundo pra entender a pista de novo, não fala com as equipes, não fala com os pilotos. Aí você tem, cara, todas as equipes, a FIA, todo mundo
tem previsão de tempo. Não é possível que eles não sabiam que a temperatura ia estar alta nesse nível. Pode ser que não soubessem com tanto afinco, mas saberiam que tem uma situação que é perigosa. E como é que não se pensa na possibilidade de que, olha, vai ser foda pros pilotos, entendeu? Por muita sorte, foi só o Sargent que não terminou a prova por esse motivo, e por muita sorte não teve um acidente pior. O que fala muito do nível de preparo físico que esses caras têm. Sim. Mas assim... eu tô vendo uma galera falar do... É um risco... Entendeu? É um risco desnecessário. Surreal. Assim, eles são atletas de alto nível, eles não estão aí pra serem torturados. Porque, desculpa, mas você ficar numa sauna sem um mínimo de hidratação... Com 4, 5 camadas de roupa, né? Não vamos esquecer. 4, 5 camadas de roupa, 5G no teu pescoço... por 57 voltas, isso é tortura. Assim, chegou num nível que não é aceitável. Todos eles estão falando isso antes que... né, porque eu vi uma galera falando, porque eles têm que falar. Todos eles estão falando na imprensa que não dá pra ser assim, que precisa ser estudado pro ano que vem o que vai ser feito, porque não dá. Passou do limite. Vi uma galera falando assim, mas o Alonso saiu inteiro e a galera não, então é problema de preparo dos pilotos. Não é problema de preparo dos pilotos. Muita gente saiu do carro e foi dar entrevista. Muita gente não aguentou o tranco. Mas lidar com calor e com desidratação e com calor intenso é outra coisa. Vai muito além do preparo físico muscular que eles têm. O preparo físico-muscular deles é, sei lá, a curva 8 da Turquia. Ali é punk. Ali testa o pescoço deles legal. Isso é outra coisa. É outro tipo de preparo. E só porque o Alonso estava rindo na entrevista não significa que ele não tenha sentido. Ele provavelmente foi lá tomar um sorinho, um preparado, né, de hidratação, um isotônico específico para se recuperar. Sim, o Ocon, dando entrevista, estava sorrindo, mas ele hora vomitou. Antes tinha vomitado dentro do capacete. Sim, então quer dizer nada. O Alonso estava com a bunda queimada. Sim, o Alonso queria que jogasse água dentro do cockpit para ver se dava uma refrescada. Exatamente. É coisa da década de 50, entendeu? Que chegava um cara com balde e jogava um balde d'água na cabeça do piloto na hora de reabastecer o carro. Sim, porque estava quente demais. O Albon também reclamou do assento estar super aquecido. Quando ele estava parando, cara, meu assento tá muito quente. O Albon quase não saiu do carro. Você vê, assim, os vídeos da galera chegando no pit lane depois da corrida. É assim, é surreal. É Stroll saindo do carro, quase caindo e indo direto na ambulância. O Albon quase não sai do carro. O Magnussen sai do carro e senta no halo e fica sentado. O Leclerc, a câmera tava pro rosto dele, aí ele tá assim, olhando pro nada. E ele dá assim uma mexida como se ele estivesse acordando, sabe? A pessoa saiu de um estupor. E aí ele vai, tira o volante e sai do carro. Super devagar, né? O Russell quase vomitando, saindo do carro. Quase desmaiando. O Piastri se jogou no chão da sala do cooldown room. Aí ele ainda virou pro Lando e falou assim, não quer ir lá pegar meu troféu, não? Porque ele não queria levantar, ele não conseguia levantar. O problema é que não pode confiar no Lando com troféu. Pois é, o Lando ainda falou isso. Ele é um risco para troféu. Mas assim, foi realmente uma situação insustentável e a FIA precisa muito fazer uma análise profunda de tudo o que se passou nesse GP. E esperemos que em dezembro de 2025 o aquecimento global não faça com que esteja esse calor infernal lá no Catar. Veremos. Nosso apoiador Fernando Jambeiro também mandou uma pergunta pra gente. Se em 2021 a corrida foi no fim de novembro e a Copa do ano passado foi em dezembro, por que diabos colocaram a corrida desse ano em outubro? Olha, isso é uma pergunta que realmente só a FIA pode responder. O que a gente pode falar sobre isso é que o GP do Qatar de 2025 vai ser em dezembro. Eles pegaram a vaga ali de último GP do ano, se eu não me engano. E, enfim, vai ser numa data que tem toda a chance de ser mais amigável à saúde dos pilotos. Tudo bem que quando teve a Copa e tudo mais, ainda assim o Qatar estava bastante quente em dezembro, mas tem mais chance de ser de uma forma que eles consigam de fato lidar, uma coisa mais próxima de repente de Singapura, que é ali um limite, mas que assim, ninguém sai do carro realmente do jeito que saíram essa corrida. O Leonardo Fernandes pergunta também: que discussão vai gerar mais dor de cabeça para a FIA pós-GP do Qatar?
limites de pista, condições extremas para os pilotos correrem nesse lugar, limitar o uso dos pneus. E ele completa. A resposta deveria ser: por que continuar insistindo nas sprints? Realmente todos os 3 pontos vão ser questionados. Acho que o que vai dar mais dor de cabeça vai ser a questão dos limites de pista, porque apesar de ser necessário considerar o contexto, né, tudo que a gente já falou no episódio, que mudaram a pista de sexta para sábado, que toda a situação de saúde dos pilotos dentro do carro, desidratando, e da forma como todos eles falaram que eles simplesmente não estavam mais enxergando a pista. A desidratação causa uma redução nos reflexos, na coordenação motora fina, então faz com que eles realmente tenham mais dificuldade de se manter dentro da pista. Torna essa situação um ponto fora da curva, tá? Esse GP foi um ponto fora da curva em diversos aspectos, incluindo a questão dos pneus, que também acaba afetando, porque todos eles falaram, foi basicamente fazer volta de classificação após volta de classificação, forçando o tempo todo, porque a gente sabia que era 18 voltas com aquele pneu e ponto. Então, também altera a forma como os pilotos dirigiram. Todo o contexto desse final de semana faz diferença para chegar na situação de limites de pista que se chegou no Qatar. Então, é algo que precisa ser considerado, mas realmente vai ser o que vai dar mais discussão, mais dor de cabeça para a FIA resolver. É o caso de não ter a regra, é o caso de voltar a fazer a regra só pontualmente. Não sei o que eles vão querer fazer, acho que é uma coisa que precisa ser discutida com os times. Tendo a regra, existindo a regra, ela precisa ser cumprida. Sair sim 5, 10 centímetros faz diferença, porque aumenta o raio da curva, o cara consegue acelerar de forma diferente, ele consegue sair com mais velocidade, muda o ponto de frenagem, então faz diferença. Mas se tá virando realmente um ponto de polêmica e os pilotos e as equipes estão de fato completamente infelizes com isso, é algo que eles precisam mesmo discutir diretamente com a FIA, né? Que não vai ser uma discussão fácil, mas vai ser uma discussão que eles vão ter que fazer. E a questão de limitar o uso dos pneus realmente é outra questão pontual. Ali foi a questão do asfalto novo, numa pista que não se corria, a pista completamente suja, lisa, escorregando por causa da areia, e principalmente a questão da angulação das zebras, que fazia com que o pneu batesse de forma tal que havia a falha ali da lateral do pneu, e aumentava os riscos. Foi uma coisa que aconteceu no ano passado, em 2021. Pilotos tiveram pneus que estouraram ou tiveram o que eles chamam de slow puncture, né? O Lando Norris, eu lembro que teve, o Russell teve. E a questão ali foi exatamente porque não fizeram o que fizeram esse ano. Em 2021, falaram para as equipes. Só avisaram, a Pirelli avisou, olha, essa é uma corrida para 3 paradas. Não forcem os pneus, porque o pneu vai falhar. Essa pista tem essa questão aqui e ele vai acontecer. Algumas equipes não acreditaram, né? No caso, a Williams, na época, e a McLaren, resolveram tentar, né? Com o Lando, Russell, eu acho que teve mais gente, mas eu não vou lembrar agora. E os pilotos tiveram ali problemas de pneus e tiveram que parar, tiveram que trocar. Não lembro se chegou a dar DNF, eu acho que não. Então, também precisa ser levado em consideração o quanto as equipes precisam arriscar. Dessa vez, eles realmente colocaram esse limite porque o risco era muito grande de acontecer uma explosão ali do pneu. E aí, é uma questão de segurança, né? Em 2021 não houve essa necessidade, mas os carros eram diferentes, o carro desse ano é mais pesado, tem a questão do downforce que também é maior, então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a FIA impõe esse tipo de limite. Não acredito que seja algo que vá se repetir, não acredito que seja algo que a FIA vai fazer para sempre, porque simplesmente tira toda a possibilidade de alteração de estratégia, tudo que a gente gosta muito e que as equipes trabalham muito, né? Poxa vida, o álbum não vai mais poder fazer 40 voltas num pneu duro, é isso mesmo? Não dá para ser assim. Melhor, pior e decepção. Melhor, eu acho que não tem como não dar para o Piastri, mas eu acho que o Russell merece uma menção honrosa na parte de melhor. E, obviamente, né, Verstappen, tricampeão, não tem nem o que dizer, 6 corridas para terminar e ele destruiu o resto da Fórmula 1, acho que, mas assim, como eu falo,
não dá para botar ele mais para competir no melhor, porque senão ele ganha toda semana. Então, eu fico com o Piastri. Ok. Meu melhor aqui eu botei dividido também. Eu botei, na verdade, Piastri e McLaren. Apesar de eu achar que o Russell também merece uma menção. Eu acho que chamar a atenção pro que a McLaren fez no final de semana inteiro, não só o Piastri, mas o ritmo de corrida dos dois carros. O Lando Norris fez corridas excepcionais, tanto na sprint como na principal. Os dois classificaram muito bem, só não largaram melhor na principal por causa da questão dos limites de pista. E os pitstops da McLaren, perfeitos, como a gente falou, né? O pitstop mais rápido da história da Fórmula 1 foi na McLaren nessa corrida. Então eu queria muito destacar a McLaren num geral, além do Piastri. Pior pra você, Felipe? Pior, não tem como não dar pra organização inteira, assim, pro final de semana inteiro, assim, foi tudo errado. Muita coisa deu errado que não precisava dar errado, né, a umidade estava lá e tudo mais, mas assim, o planejamento inteiro foi ruim, foi um final de semana que não cobre o esporte de glórias e não tem nenhuma necessidade de passar por isso, então assim, é um mega gol contra. Então, pra mim, não dá. Pra mim também, concordo plenamente, acho que pior, não tem como não falar disso, de tudo, assim, da organização, da FIA, das escolhas da FIA pro final de semana, do início ao fim, até é irresponsável, assim, as coisas da forma como ocorreram. Claro, tem coisas que, como o Felipe falou, umidade, temperaturas não estão sob o controle da organização, mas a organização tem as informações e ela precisa saber trabalhar com essas informações. Da mesma forma que a gente já teve problemas como Spa 2021, corridas que não acontecem por causa de chuva, corridas não deveriam acontecer por calor extremo. Acho que a partir do momento que eles estão dentro do carro e tem 500 milhões de sensores dentro do carro, não é possível que não haja um sensor de temperatura para dizer para a FIA, olha só, a temperatura dentro dos carros está insalubre, vamos parar. Bandeira vermelha, não dá para correr. Sim, como acontece, por exemplo, nas 24 horas de Le Mans, né, no campeonato da WEC, tem limite de temperatura dentro do carro. Você tem que dar seu jeito. Não pode, obviamente, instalar um ar-condicionado no carro, mas você tem que dar um jeito do cara não fritar lá dentro. Porque Exatamente. Justamente é uma questão de segurança. O maluco que tá há 2 horas dentro do carro, a 60 graus, não tá pensando direito, entendeu? Não vai Exatamente. tomar as melhores decisões possíveis. E aí acontecem acidentes. Inclusive foi uma coisa que foi falada também sobre o festival de punições de limite de pista durante a corrida. Simplesmente a galera perde a coordenação motora fina com a desidratação e ali, pra você, né, sair da pista, 5, 10 centímetros fazem diferença. E o cara já não tem mais a precisão que ele precisa pra fazer aquele traçado daquela forma. E aí você vê assim que foi tudo piorando ao longo da corrida. Ou seja, quanto mais quente, mais desidratados os caras foram ficando, pior foi sendo. E aí foi começando a ter uma punição atrás da outra. Então, isso também afetou a questão das punições, né? Que a gente sempre acaba discutindo, sempre tem essa questão de, tem que ter, não tem que ter, como é que funciona, mas nesse caso, essa corrida específica, a questão das punições por limite de pista foram muito fora do comum. Toda a situação do final de semana em relação a isso, né? Mudança de pista da sexta pro sábado, e o calor e a desidratação e a forma como os pilotos estavam correndo, não conseguia nem enxergar direito a linha, faz todo sentido que tenha tido esse tipo de problema, esse excesso de punições, você considerando toda a situação. O que não é também bom pro esporte, né? O cara, a gente ter os 10 primeiros, no caso do sexto, do sétimo pra trás, foi tudo decidido por punição. O Gasly, nem sei quantas o Gasly teve. Foram 7 saídas de pista. O Pérez também, se eu não me engano, bateu 7 também. Assim, você pode falar que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. O Gasly foram 7, o Pérez foram 6, o Stroll e o Albon foram 5. Sim, lembrando que Stroll e Albon saíram dos carros diretamente pro centro médico. Exato. Então, assim, é óbvio que tem alguma coisa acontecendo. Não é uma pista tão difícil assim. Não é uma pista tão complicada. Só que é o que você falou. Na hora que você tem, por exemplo, aquele caminhão de zebra na curva 5, você tem que usar. Porque se todo mundo vai usar, você tem que usar também. E aí você começa a sai um pouquinho, porque o cara já não tá mais com a precisão que eles têm. Porque, assim, se você olhar, vai ver a corrida de Mônaco. Cara, os caras passando assim, encostando no muro
com a parte do pneu que não vai estragar, entendeu? De tanta precisão. E aí você pega uma pista totalmente aberta, sem perigo nenhum, e ninguém consegue dar uma volta. É óbvio que tem algo acontecendo, né? Sim. Não é que eles não sabem mais dirigir, esqueceram como é que dirige. Tudo muito fora do normal. A questão do limite de pista, eu acho engraçado, pessoalmente, quando tem essa discussão de precisa, não precisa, porque assim, a Fórmula 1, a gente vê umas discussões de regra, tipo, a Red Bull gastou, sei lá, 2 milhões com comida, então não, peraí, põe asterisco, não sei o que, não valeu, não foi campeão, blá blá blá. E aí, ao mesmo tempo, tem assim, mas é a regra. Pô, mas pra que tem essa regra? Eu falei, filho, ou tem que cumprir todas as regras, ou não tem, assim, não dá pra escolher. Pois é. Não, essa regra é bobagem. Ué, ou tem que cumprir todas as regras, tipo, a asa da Red Bull tá se mexendo. Tá, mas então vamos fazer também a mesma coisa do limite de pista com a asa deles. Tá mexendo, mas daí, entendeu? Tá mexendo muito pouquinho, não faz diferença. Exato, mas assim, a regra é 2 pneus dentro da pista o tempo todo. Acabou, não interessa se é X, se é Y. Ué, a regra é essa, certo? O Alonso lá na terceira parte do qualifying para o sprint não conseguiu dar volta. 8 pilotos conseguiram. Então a regra não precisa ser aplicada porque uma pessoa não conseguiu. Filho, se vira. Ué. Todo mundo é capaz de estar com o carro dentro da pista. Todos eles são tão precisos que eles conseguem dirigir em Mônaco, encostar o carro na parede sem bater e fazer coisas assim que ninguém acredita. É claro que eles conseguem manter um carro dentro da pista. É a minha história favorita do Senna, né? Quando ele era piloto novo, não sei o que ele na corrida, acho que em Detroit, num treino, bateu o carro e ele falou pro mecânico, pro engenheiro dele, falou assim, o muro mexeu. O muro mexeu, não sei o que, bababá, e aí foram ver realmente, o muro tinha mexido, mas assim, é porque esse é o nível de precisão que esses caras têm que ter. É passar no mesmo lugar, exatamente no mesmo lugar, volta, atrás de volta. Mas assim, se o Gasly, que não é um piloto inconsequente, não é um piloto que fica batendo para todo lado, o cara em 57 voltas saiu 7 vezes da pista, tem algo errado. Tudo bem que o carro dele tava com um problema, tá? Mas mesmo assim, não era esse Tudo problema bem que o carro da Alpine é um problema, né? O carro inteiro é um problema. Mas assim, não era pra acontecer. O Pérez foi 6 vezes. Tanto que o Horner virou, né, na entrevista depois, e falou assim, não, a gente vai ter que conversar com o Pérez, porque, porra, entendeu? Que foi outro, que teve um final de semana que vou te falar um negócio. Eu tava com as onboards do Leclerc, do Albon e do Pérez. E na onboard do Albon, chegou uma hora que só rindo, o engenheiro fala pra ele assim, então, você tem que fazer essa curva aí diferente, porque você não pode mais sair, você já tomou punição, não sei o que. Aí ele, eu não consigo. O Albon vai falar, eu não consigo. Pro cara falar, eu não consigo, é porque tinha alguma coisa errada. Sim, tem algo errado. Piloto de Fórmula 1 que não consegue fazer uma curva dentro da linha, tem algo errado. Decepção, Felipe. Sua decepção pro final de semana. Assim, eu tentei muito não dar pro Pérez, porque eu acho que, assim, a essa altura do campeonato é até sacanagem. Então eu vou ficar, mais uma vez, com a Haas, que, cara, eles não conseguem deixar de jogar resultado fora. O Hülkenberg se classificou bem, o Magnussen, botaram ele numa estratégia que eu não sei o que eles estavam fazendo, aí depois mandaram ele economizar gasolina, que foi a mensagem que apareceu ele reclamando e tal, que tinha que mudar sei lá o que, era porque tinha que economizar gasolina, porque eles não calcularam direito, assim, é uma equipe, cara, que é muito surreal, eles cometem uns erros, assim, que se dá vontade de falar assim, cara, como que você erra a quantidade de gasolina pra botar no carro? É muito decepcionante querer que eles tenham bons resultados e ter que ver esse tipo de insanidade. Cara, eu vou te falar, eu não consegui definir uma decepção pra esse final de semana, porque honestamente não teve nada que tenha acontecido que eu esperasse mais do que o que aconteceu. Eu não esperava mais da FIA, não esperava além da FIA do que a gestão que eles fizeram, que é péssimo, né? O fato de eu não esperar melhor da FIA. É aquele estilo quando seu pai e sua mãe vira pra você e fala assim, não, tô chateado com você, eu tô decepcionado. Dói muito mais, né? Exato. Você virar e falar assim, eu não esperava nada melhor, é pior review que você pode fazer, fala isso, Exato. Não tem decepção porque eu já esperava essa cagada monstruosa que vocês aprontaram. Talvez eu possa dizer, assim, eu não espero nada da Haas,
Isso tudo que você falou é assim, é triste, mas assim, não é uma coisa que assim, me surpreende. Não sei, a única coisa que me decepciona foi a Ferrari não ter conseguido consertar o carro do Sainz. Não ter tido 2 carros no final de semana em que a Mercedes não pontuou com o Hamilton. Foi realmente ruim, né, para a luta pros construtores. Foi uma chance perdida muito grande. Foi uma chance perdida. Posso dizer que eu fiquei um pouquinho decepcionada com o ritmo de corrida, porque eu imaginava que com o Russell indo lá para o final, a Ferrari conseguiria ficar na frente dele, mas assim, realmente não tinha o que fazer. Essa corrida foi toda de gestão, foi toda de gerenciamento de pneu, gerenciamento da água, gerenciamento da pista, né, de estar dentro da pista, de conseguir sobreviver a corrida inteira, né, de conseguir ficar acordado, não apagado durante a corrida. Então, assim, eu não tenho como me dizer decepcionada. Eu posso dizer, inclusive, que, assim, em relação aos pilotos, é muita força deles. E eu fico impressionada com o fato de eles terem saído da corrida da forma como saíram, conseguirem sair dos carros e irem pro centro médico. Mostra a força e a preparação que eles têm. Muito surreal dentro de toda essa situação que eles viveram. E aí, galera, faz tempo que eu não passo por aqui, mas hoje eu tinha que passar por conta de que tivemos coisas muito importantes nesse fim de semana, não tão boas, mas enfim, vamos falar daqui a pouquinho disso. Primeiramente, rasgar cedo para o Max Verstappen, ganhou o título lá em Miami, e só conduziu até aqui, sobrando quanto todo mundo, sobrando quanto o melhor dia de cada piloto. O Max, ele conseguiu pelo menos 3 ou 4 atuações melhores do que o melhor dia de qualquer piloto esse ano da temporada. Então, assim, é engraçado porque o Max ele sempre ganha com asterisco, né? A última volta de Abu Dhabi, o GP do Japão caótico, que ele foi campeão e a FIA não sabia disso, a Fórmula 1 não sabia disso. E ele é tricampeão numa sprint, onde o Checo bate lá atrás, ele tinha que ganhar a prova, até parece que eu consegui fazer isso, mas ele bateu, não foi culpa dele, foi culpa do Ocon, mas a culpa é dele por ele ter o carro que tem e tá lá no meio do bololô e se expor esse tipo de coisa. Então, assim, o Max, ele tá fazendo uma das maiores temporadas da história da Fórmula 1, com os maiores carros da história da Fórmula 1, porque sim, o Max é um dos maiores pilotos da Fórmula 1. A gente tem que aceitar isso e saborear. A verdade é essa, não adianta a gente querer hatear ou então torcer o nariz porque o cara é bruto. O que não é bruto na verdade é bruto até demais, a Fórmula 1 correr no Qatar. Isso, logicamente falando, do óbvio que é você fazer uma corrida num lugar desse jeito, com a temperatura daquela. Eu falando no passado, eu tive lá. E cara, é horrível de você estar lá sem estar pilotando, só de você estar com a pessoa lá, tal, assim, a questão do clima é muito destruidora. É como se você vivesse em constante sauna e você não consegue suar direito, mas você consegue passar calor a todo momento. Isso sem um macacão, sem um carro de 800 quilos envolvendo você, sem capacete. Então, eu imagino como é que foi cruel e com sujeira, com pista totalmente mal feita. O treino de familiarização é ridículo, sinceramente ridículo. Você tem que fazer isso porque você fez muita cagada. Faz uma zebra que fura o pneu. Enfim, o asfalto mais verde do que, sei lá, um chuchu na cerca. Então, cara, terrível. Questão de track limit toda hora acontecendo isso de novo, sabe? E o resultado é pilotos extenuados, pilotos quase literalmente apagando dentro do carro. E quando isso acontece por baixo com 30% do grid, eu acho que é uma coisa que tem que prestar atenção. Não é só um pedido de desculpas da FIA no dia seguinte, que fala, erramos aqui, que tem que apagar isso não, sabe? Não pode a Fórmula 1 correr lá. Eu não podia por conta das questões éticas, mas correr lá em outubro é muito cruel. É muito cruel isso. E lá, teoricamente, é um clima mais ameno no momento, né? Mas se jogou uma Copa do Mundo em dezembro, porque não poderia se jogar antes de tão quente que era. Mas carros podem? Então fica esse questionamento. No mais, excelente McLaren, excelente Oscar Piastri, alugando um triplex na cabeça do Lando Norris. Mas eu acredito ainda que o Lando tem uma certa autonomia ali, tem um certo privilégio. E a Mercedes em ponto de explodir, de fato, depois dessa
confusão aí, tipo, vai lá o Hamilton bate foto com o engenheiro, aí vai lá o Russell bate foto com a equipe inteira, aí chega na prova, acontece aquela patifaria lá, um bate no outro lá e tal. A culpa, logicamente, naquele momento foi do Hamilton e tal, mas é muito, tipo, os dois não estão bem. A verdade é essa, pro Toto Wolff entrar por Skype pra falar com o Russell, é porque os dois não estão bem, então ele teve que entrar. Só uma coisa que eu esqueci de falar também, cara, que vergonha você levar um pneu que não aguenta mais 18 voltas para a pista, independente de qual for a pista, independente de ver uma zebra que fura pneu. É ridículo. Ridículo. Você criou lá um mecanismo tipo NASCAR, que você tem que a cada tempo ali determinado parar o carro. São artifícios que não fazem parte da Fórmula 1, entendeu? Você tem que calcular em cima do cálculo de voltas dos pilotos, cara, é muito zoado. Te deixa cansado. E a corrida não foi tão boa assim pra você calcular o número de voltas também. Enfim, fica aqui mais uma indignação, porque eu tô puto e a FIA me faz... Não falo beber porque eu tô fazendo rotina na academia, tô cansado pra caramba, tô comendo pra caralho, mas a FIA me deixa triste. Enfim, todos os apontamentos. Vamos ver o que acontece das 5 provas finais. Em que momento a Aston Martin vai virar abóbora e despencar mais no campeonato? Em que momento Lance Stroll vai ser demitido? Em que momento Logan Sargent vai fazer todo mundo ficar puto porque ele não consegue as 5 provas completar direito. E nessa ele foi muito imbecil de não beber água e quase morrer dentro do carro. Mas eu acho que nenhum deles é pior que Sérgio Pérez, que... Jesus amado. Pérez fazendo hora extra na Red Bull há muito tempo. Enfim, é isso, os apontamentos. E espero vocês logo. Espero estar voltando com vocês para trocar uma ideia aqui legal com vocês no Box. Até a próxima e... A Ferrari é lamentável também, né? Não consegui nem colocar o carro do Sainz pra rodar. É osso, hein? Até mais. Abraço, galera. O Rodrigo Dias também mandou o melhor, pior e decepção dele. Pra ele, o melhor foi o Piastri, o pior foi a FIA, no caso, a pior foi a FIA e a Fórmula 1, no caso, a Liberty Media, né, por decidirem correr no Qatar. E a decepção foram os pilotos que aceitaram de cabeça baixa tudo o que a FIA e a F1 fizeram nesse final de semana. Eu só vou fazer um adendo à decepção dele, acho justa. Porém, é necessário destacar que todos os pilotos reclamaram, todos os pilotos falaram do absurdo que foi a forma como eles correram e o limite ao qual eles chegaram. Tivemos algumas declarações que eu particularmente acho bastante infelizes, de ex-pilotos inclusive, e de pilotos atuais, né, Martin Brundle como ex-piloto, o Antônio Félix da Costa como piloto, e do próprio Will Buxton, né, jornalista importantíssimo da F1, inclusive, falando de como são essas situações que tornam pilotos heróis e fazendo comparações com o Senna em 91, por exemplo, e outras situações que foram bem diferentes, né, do que se passou no Qatar. É importante fazer a diferenciação de que Senna em 91, por exemplo, foi um ponto fora da curva, numa situação em que ele tinha que segurar o carro na mão, porque o carro quebrou, e a escolha dele de ficar no carro e de ir até o fim com aquele carro, e ele foi até o limite dele como atleta que era, né? Essa situação do Qatar, assim como Spa 2021, por exemplo, são situações que estão presentes para todos os pilotos, que causam um risco muito grande para todos os pilotos e que, sim, a federação precisa ser a mediadora para evitar que os doidos, porque são pessoas que são malucas, vamos combinar, né? Todo atleta de alto rendimento é meio louco, porque tá sempre se forçando ao máximo, ao extra do seu limite, né? E são as federações que têm o trabalho e que têm o dever de chegar e impor o limite, e falar, olha, daqui você não passa, porque daqui você corre risco de vida, eu sei que você é foda, que você é incrível, que você pode fazer tudo, que você se acha mais do que Deus, mas você não pode, porque a partir daqui é minha responsabilidade. Então, sim, a FIA deveria ter agido. A gente falou disso no episódio, mas aparentemente não há sensor de temperatura nos carros, tem que ser um mínimo nas situações que a gente vive hoje, ainda mais com aquecimento global, né, e sendo de fato um esporte global que vai sim correr em lugares que são diferentes, que vão ter temperaturas e umidades diferentes. A gente tem questões com esses lugares, Catar, Arábia Saudita, que não tem a ver com a parte natural, não tem a ver com a temperatura dos lugares, com a umidade, com o que as pessoas passam ali, por questões globais
globais de aquecimento global, por questões que são naturais daquele lugar. As questões que a gente levanta, né, são outras, são políticas, são de progressismo, são outras coisas que não tem a ver com isso. Se for para um lugar como a Índia, por exemplo, vai haver essa questão. Os pilotos são apaixonados pela pista de Macau, são loucos para a pista de Macau ser Grade 1, né, para poder correr nela. Não vai acontecer, mas enfim, é uma situação, mas imagina, fazem uma reforma e colocam os pilotos para correr em Macau. Tem esse risco de ter problemas com calor, com grande umidade. Para ser um esporte global, precisam levar em consideração tudo isso. Então, é responsabilidade sim da FIA colocar um ponto final, colocar uma trava nessas situações. É responsável manter os pilotos correndo numa situação que é extremamente insalubre para quem está respirando e não é nem atleta. Eles são super preparados fisicamente, mas eles precisam de um nível X de hidratação. Nesse caso aqui específico, a gente vai correr aqui, tá muito quente e blá blá blá. Bom, vamos aumentar o peso do carro, o limite do peso do carro, e vamos colocar mais água pro piloto dentro do carro. Não sei, tô supondo. Mas precisa haver certas orientações e precisa haver essa responsabilidade com a federação, porque se você deixa pro competidor, o competidor vai fazer de tudo para ganhar, inclusive colocar a sua própria vida em risco. Então sim, é a federação que é responsável por isso. Bom, no final, os dois resultados óbvios aconteceram, né? Títulos aí duplo para Red Bull. Agora, ver o que acontece no final aí dessa temporada. Eu acho que ainda tem brigas muito boas rolando, né? Tem a Ferrari, Mercedes e a McLaren correndo por trás. Tem a questão, Hamilton vai alcançar o Pérez ou não vai. Tem, assim, bastante coisa que a gente ainda pode definir, mas assim, realmente para quem só gosta de saber quem vai ser campeão, o ano, né, já tinha acabado há muito tempo, mas agora realmente, oficialmente encerrado, passa a régua e vamos que vamos. É isso. So box. Bom, chegou aquela hora maravilhosa da gente agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, que se não fossem por eles nós não estaríamos aqui. Aos apoiadores Monza, agradecimento nosso de coração. Aos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, agradecimento nominal para... Mandamos aí o nosso muito obrigado mais uma vez ao Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira, Ed Silva e Guilherme Gomes. Muito obrigado. Muito obrigada, galera. E para quem puder nos ajudar, gente, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente tá assim no limite do nosso pagamento pro nosso queridíssimo editor, que é o que torna esse podcast viável. Então, aliás, a gente não tá nem no limite, a gente já tá abaixo. A gente já estamos precisando fazer contenção de gastos, inclusive não fizemos episódios na semana passada por isso. Quem quiser, quem puder ajudar, estamos no Apoia-se e no PicPay. São 4 planos que vão de 5 a R$50. Cada plano tem suas vantagens. O Silverstone, pra mim, acho que é o que vale mais pra galera que quer participar, mas não consegue ajudar muito. E tá tudo bem, porque ele tem o nosso muito, muito ativo grupo de WhatsApp, que tem várias informações legais, várias discussões legais. Tem os gráficos que o Felipe faz das corridas, das classificações e que são muito legais, são exclusivos para quem tá no nosso grupo de WhatsApp. E para quem quiser falar com a gente, estamos em @castboxboxbox no Twitter e no Instagram, boxboxboxpodcast no YouTube e podcastboxboxbox@gmail.com no nosso e-mail, que também é a nossa chave do Pix para quem quiser e puder nos ajudar aí com aquela ajudinha avulsa, sem obrigações, sem promessas, a gente também tá aceitando. E por favor, não se esqueçam de avaliar a gente no seu reprodutor de áudio da melhor forma possível. E é isso, por hoje é só. Qatar deu uma acabada com as nossas energias. Mas o próximo vai ser nos Estados Unidos e temos a final da F1 Academy que vai passar na TV. Finalmente então, teremos a F1 Academy na TV. Vamos torcer, né? Pra termos aí um belo final de semana em Austin, de preferência sem aquelas introduções bizarras, mas Nossa é isso aí. Senhora. E para a tristeza do jovem Philip, haverá apresentações bizarras na quarta-feira. É isso. Valeu, galera. Box.